E aí, galera, tudo bem com vocês? Ótima sexta-feira para todo mundo, tá? A gente vai para mais uma aula aí de filosofia e hoje a gente vai falar do empirismo bem rapidinho, de uma forma mais leve e rápida, tá? Fica aí depois da vinheta. Então, galera, o empirismo, né? Semana passada a gente falou sobre o racionalismo, né? O René Descartes, a galera lá que dizia que o conhecimento ele vem da base da razão e tal, tá? E a gente tem o empirismo, tá? O empirismo seria o contrário, né? Para eles, a galera aqui diz assim, olha, o conhecimento ele vem da experiência. Não tem como o conhecimento vir sem ser da experiência. Como assim eu vou conhecer alguma coisa antes de experimentar? Né? Como é que eu posso ter e é um conhecimento válido, tá? Lembrando que é um conhecimento válido. Como é que o meu conhecimento vai ter alguma validade se eu nunca experimentei aquilo? É tipo comida, né? Eu sempre gosto de falar muito de comida, porque uma comida é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo gosta de falar comida. Aí você pensa a comida que você mais gosta aí no seu estado, na sua cidade, que você está assistindo, e, pô, caramba, né? Tipo, como, por exemplo, pensa como é que uma pessoa não gosta de um pão de queijo, né? Como uma pessoa não gosta sei lá, de um cuscuz, como é que a pessoa não gosta de um bauru, então, como é que uma pessoa não gosta disso? E aí você pergunta, e aí, você já comeu isso? Não. Então, peraí, como é que tu não gosta de uma coisa que tu nunca experimentasse? E isso acontece, né? Geralmente a gente diz, meu Deus do céu, giló é horrível. Eu gosto de falar de giló. E quantas vezes eu pergunto, ah, tu gosta de giló? Eu odeio giló. O giló é muito ruim. É, cara. E aí você pergunta, e aí, você já comeu giló? Não. Sim. Como assim, não? Como é que tu sabe que giló é ruim? Né? Então, isso é uma problemática. O cara vai dizer, não tem como. Não tem como eu ter uma noção. Eu preciso da experiência. E a experiência ela se dá a partir dos nossos sentidos. Eu preciso pelo menos ter visto, eu preciso ter tocado, sentido o cheiro, o seu sabor, né? Isso é uma coisa importante. Uma vez minha mãe chegou em casa e trouxe uma frutinha que era rambutan. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, quando eu olhei a fruta, esse negócio feio, isso deve ser ruim, parecia um ouriço. Eu disse, pá. E eu tive um sentido, mas eu já estava gerando um conhecimento, não de uma experiência que era o sentido necessário, porque no caso da comida, o sentido necessário é o paladar, e não a visão. E aí quando eu comi o hambúrguer, eu disse, caramba, o negócio é bom, o negócio é gostoso, pra caramba, né? Então, essa é a ideia primeiro do empirismo. Olha, não tem como o conhecimento vir de uma coisa que não seja da experiência. A possibilidade de ter um conhecimento parado no lugar aí é impossível. Tipo, eu nasci com conhecimento em mim. Como assim, velho? Porque para os pensadores empiristas, nós somos uma folha em branco, nós somos nada. Ou, como vai dizer John Locke, somos uma tábula rasa. E essa folha em branco, essa tábula rasa, ela é preenchida através do nosso processo de experiências ao decorrer do processo. Dentro disso, a gente vai criando e adquirindo conhecimentos ao decorrer da nossa vida. A ideia seria essa. Beleza? Então, mas Rafa, quem são esses pensadores aí do empirismo? Né? O Enem, a gente tem alguns outros, né? Mas o Enem ele tem o costume de trabalhar muito baseado nesses três carinhas aqui. No Francis, no John e no David. Né? O Bacon, né? Estou falando de comida, né? O Bacon, o Locke e o Hume. Né? A gente vai ter esses três pontos. Eles têm uma mesma ideia. Eles trabalham a ideia de que o conhecimento ele se nasce da experiência e não de outro lugar. O Bacon é o pai do empirismo, né? É o Bacon que vai criar o que a gente chama de método indutivo científico.
né, de conhecimento. Então, o cara, ele é importante pra gente. Porque o Bacon vai dizer uma coisa primeiro, velho, experiência ela gera conhecimento. Só que tem um problema. A gente experimenta uma coisa logo cedo e não é a partir daquela experimento que a gente vai ter todo o conhecimento do mundo. Então, a gente vai crescendo e vai adquirindo conhecimento, vai tendo que experimentar coisas que a gente nunca experimentou, isso, aquilo, outro. Ok. Só que ao decorrer da nossa vida, a gente vai adquirindo ídolos, que são coisas que atrapalham a nossa mente. Ídolo é um preconceito, é um conceito formado antes da experiência, que se a gente adquire de alguma forma. Como a ideia do Giló. Como é que a pessoa adquire a ideia do que o Giló é ruim? A ideia do senso comum, é uma coisa que é dita pra gente tanto, é repetida pra gente tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que a gente acredita que é verdade. Giló é ruim, cara. Aí, e aí, velho? Já comesse Giló? Não, e como ele é ruim é porque me disseram. Então, o ídolo seria esse preconceito, e esse preconceito, ele atrapalha o nosso conhecimento na mente. Atrapalha a possibilidade da gente experimentar. Ou faz com que a gente experimente já esperando aquilo. E isso é um problema. A gente tem que experimentar de uma forma aberta. Né? Porque aí eu vou lá comer aquilo e dizer, aquilo é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Eu já vou comer com nojo, velho. Eu já vou comer quase cuspindo. Eu já vou comer dizendo, que negócio horrível. Então eu vou ter uma experiência condicionada. Né? Então, o problema para Bacon é que eu preciso primeira coisa de tudo é eu conseguir me livrar desses ídolos. E ele vai dizer que a gente tem 4 tipos de ídolo: o do teatro, o da tribo, o do fórum e o da caverna. Tá? Então a gente tem que nos livrar, quase não saía, nos livrar, né, desses ídolos, para que a gente possa ter um conhecimento, para que a gente possa experimentar de uma forma diferente. Né? E o Bacon vai trazer para a gente a ideia do método, né, de pesquisa científica indutiva, que é baseado na questão de eu observar, de eu analisar o que eu estou observando, de gerar uma hipótese e de experimentar essa hipótese. Né? Então, eu olhei lá algo, né, o arco-íris, né, e me pergunto como aquilo se forma, porque eu não tenho uma verdade já, então eu tô experimentando aquilo de forma aberta, então eu me pergunto como aquilo se forma, né? Eu analiso as informações que eu colhi na minha observação, né? Eu crio uma hipótese e eu testo. Pô, se o teste ele deu errado, eu volto lá para a observação, para observar melhor, para ver se eu não esqueci nada, para depois analisar, para criar uma nova hipótese e experimentar. Experimento até aquilo dar certo. E aí dá certo, eu digo, e aí eu gero uma ideia de indução. Né? Eu digo que toda vez, né, que um raio solar incidir sobre uma gotícula de chuva, eu vou ter um processo de refração. Né? Isso seria uma ideia básica, o que a gente chama das ciências da natureza, ela trabalha nesse contexto. Claro que hoje em dia a gente tem outros passos dentro desse método científico. A gente está falando de Francis Bacon, isso é século XVI, XVII, então uma coisa bem distante ainda. Né? Eu vou ter o John Locke, né? O John Locke é um cara que ele vai estar em todas as áreas aí, ele vai estar falando aqui no empirismo, ele vai estar em política, ele vai estar no contrato social, ele vai estar em um monte de coisa, né? O John Locke ele vai dizer uma coisa bem simples, velho. Em relação à nossa possibilidade, a única possibilidade da gente conhecer a partir da experiência. Porque a gente experimenta e essa experimenta gera sensação na gente, são sentimentos, né? Por isso todo animal tem, todo animal ele sente a sensação. O que diferencia a gente de todos os outros animais é a nossa capacidade de refletir sobre esses sentimentos, sobre essas sensações. Então, olha lá, reflito sobre aquela sensação, né? E aí eu digo, pronto, comi um negócio que é ruim. Né? Aí gerou aquela sensação, por exemplo, amargo. Senti. Eu tenho a capacidade de refletir que aquele amargor ele é gerado pelo aquilo que eu comi. Logo, eu vou evitar de comer aquilo novamente. O animal ele não tem essa capacidade. Ele vai comer, aí vai achar ruim e vai deixar.
Só que ele não consegue refletir que a coisa ruim foi daquilo e vai acabar comendo aquilo novamente. Tá entendendo? Então, para John Locke, tem a sensação, e a sensação a gente reflete sobre ela. Né? E essa reflexão geraria o conhecimento sobre aquilo que a gente está sentindo, sobre aquilo que a gente está experimentando. O David Hume ele entende de uma forma bem parecida, né? Eu tenho uma impressão que vai me gerar uma ideia. Mas o que é o legal do David Hume? Porque o David Hume é o que a gente chama de empirismo cético. É aquele cara que diz assim, caramba, vê, se liga aí na parada. Essa ideia de afirmar a partir da experiência que isso sempre vai acontecer, eu acho que não rola. Né? Eu dizer que sempre que um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento, né? Ou que vai continuar em movimento, talvez seja perigoso. Aí você, como assim perigoso? Tu está dizendo que Newton é perigoso, que está errado? Eu nunca disse isso na minha vida. Né? Só que o Hume vai dizer, talvez aconteça algo. É o que ele chama de princípio da casualidade. Pode talvez aconteça algo que isso não se repita. Por exemplo, o Einstein vai dizer lá que não dá para eu aplicar isso em massas enormes ou em velocidades, não, desculpa, em massas extremamente pequenas, como uma molécula, ou em velocidades extremamente altas, né, como a velocidade da luz. Né? Eu não posso afirmar que toda vez que eu chutar uma bola com uma força tal, numa angulação tal, na nossa gravidade, sem ter uma força de atrito, ela vai chegar sempre a 100 metros. Porque talvez eu faça tudo isso e no meio do caminho a bola murche. E aí eu vou ter uma diferença de massa. Que vai fazer com que ela não chegue aos 100 metros, que ela caia antes. Então, existe uma variação de possibilidades, que é o que ele chama de princípio da casualidade, que pode alterar o resultado. Né? David Hume fala isso no século XVIII. Né? David Hume vai influenciar muito o pensamento de Kant. Porque nessa perspectiva, David Hume está dizendo, olha, calma aí, a gente pode criar uma possibilidade. A gente pode dizer que é possível que isso torne a acontecer. Eu não posso criar uma certeza. Porque se eu crio uma certeza e isso não acontece, quem está errado sou eu. Né? E isso é uma coisa muito boa, porque a ciência, a partir disso, ela vai melhorando, ela vai criando mais grandezas dentro do cálculo, né? Dentro de toda a perspectiva, vai gerando possibilidades e não certezas absolutas e tal. Beleza? Basicamente é isso, né? De uma forma bem resumida, bem rápida para vocês, para que não fique cansativo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que estejam gostando do nosso canal, cara. Curte aí, tá? Compartilha com teus amigos, se inscreve, né? Passa aí para a galera se inscrever também, ativa o sininho para saber. Lembrando que sempre tem aula todo dia, né? Segunda, terça, quarta não, mas desculpa, todo dia, né? Todo dia, né? Quarta não, quinta, sexta, então vem com a gente para se preparar melhor aí para o Enem. Falta pouco tempo, tá? Vai pensando que dá. Vamos se preparar aí, tá? Qualquer dúvida, comentário, certo? Ou segue lá o Instagram, pergunta lá no nosso Instagram também que a gente está respondendo também, beleza? Tchau, tchau para vocês e até a próxima semana.